No episódio de hoje, vamos falar sobre Beatriz, paciente de 43 anos, internada há 20 dias até a data da gravação do programa. Diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar e dependência química. Foi internada após apresentar surto psicótico. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Tudo Alessandra. bem? Tudo bem? Obrigada por topar participar do nosso quadro, do nosso programa. Eu vou explicar um pouco para o pessoal, porque o caso da Beatriz ele é bastante interessante. Por quê? Porque a Beatriz ela é adicta. O que é a adicção? Uma pessoa que que faz uso ou que já fez uso de substância química. Então a Beatriz ela já fez uso de substância química e ela tem dois transtornos mentais, que é o transtorno de personalidade borderline e tem o transtorno afetivo bipolar. Então a Bia vai contar um pouco da história dela pra gente. E eu quero que você comece, Beatriz, nos contando quantas internações, quantas vezes você já foi internada? Boa tarde novamente, né, Alessandra? É um prazer estar aqui falando, contando um pouco da minha história. Eu comecei a usar, eu tinha 12 anos de idade. Certo. Né, e parei aos 27. Foram 15 anos de uso, né, usando química. E eu tive 34 internações. Pelo uso de drogas. E quais eram as drogas que você fazia uso? Eu no início, com 12 anos, eu cheguei a usar tine, lança-perfume. Aos 13 eu fumei maconha. Com 13 anos eu já comecei na cocaína, né? Então eu comecei com 13 anos na cocaína. Bem nova, né? Bem nova. E parei de usar aos 27 anos. Certo. Né? Parei de usar aos 27 anos. Foram 34 internações. Mas, assim, na última foi onde que eu quis realmente, né, me reabilitar, parar de usar droga, né? Eu não aguentava mais aquilo. Eu já tinha 2 filhos e eu não queria que meus filhos crescessem com aquela concepção de uma mãe drogada. Certo. Né? Porque também era assim que a sociedade via na época, né? A sociedade não via como um adicto, via como um drogado, né? Um ex-drogado, um drogado. Então eu tinha muito isso comigo, né? E parar de usar não foi fácil, porque assim, na internação, na clínica, me deram as ferramentas, né? Terapia, eu tive muita terapia, né, consultas com psiquiatra, me deram as ferramentas como lidar com isso lá fora, né, que eu teria que evitar para as pessoas, lugares, né, eu tinha que formar uma nova rede de amizade. Sim. E isso no começo para mim, na internação, era muito difícil de aceitar, porque eu ia largar toda uma vida que eu conhecia para uma vida nova. Sim. Né, mas eu encarei o desafio, né, aceitei essa vida nova e hoje tem 16 anos, 7 meses e 18 dias que eu não uso nenhuma substância que altera a mente e o humor. E aí você, diante desse processo, você passou por tratamentos específicos para dependência química. Para dependência então você química. fez o AA, certo? Eu fiz o AA, né, NA, né? E assim, foi o programa de 12 passos que me ajudou, né, na Corta, Caio. Não posso falar. E dentro da adicção, o que mais te ajudou? Quais foram os programas que você realizou? Então, eu conheci, né, me sugeriram no tratamento que eu conhecesse um programa, né, um programa de 12 passos. E eu conheci esse programa, é um grupo de mútua ajuda, né, que eu faço parte, né, até hoje. Sou membro, né, não sou participante, eu sou membro desse grupo. E ali me deram ferramentas, né, que era hábito, pessoas, lugares, honestidade, mente aberta e boa vontade. Né? Então eu tinha que ter esses princípios comigo. Se eu não tivesse esses princípios comigo, eu voltaria, possivelmente, né, eu teria 99% de chance de voltar para o uso de drogas. E aí eu fui aplicando isso um dia de cada vez. E você começou esse tratamento porque você iniciou o uso aos 12 anos. E
Quando foi sua primeira internação? Você tinha quantos anos? Minha primeira internação tinha 18 anos. 18 anos, já era maior. Eu já era de maior, porque assim, na época, eu com 15 anos, a neurologista que me acompanhava, ela solicitou uma internação, só que tinha muito preconceito, né? A minha família tinha preconceito de me colocar numa clínica, colocar numa clínica psiquiátrica, numa clínica de reabilitação, né? Vão ver ela como doida, né? Vão ver ela como viciada. Então isso levou até os 18 anos. Beatriz, e como é que foi para você a questão de estudos, porque, né, muito jovem, como é que foi essa questão de estudos, essa questão de socialização dentro desse preconceito que você fala, era uma drogada. Como que foi essa realidade? Hoje você consegue ver como? Você consegue descrever pra gente? Como consigo, né? Eu durante o ensino fundamental, por exemplo, eu fiz a 7ª série 5 vezes. Eu não conseguia fluir nada dos meus estudos. Com 18 anos eu estava fazendo o 2º ano do 2º grau, só que eu não conseguia ir adiante. Então só quando eu fiquei limpa, né, com 2 anos limpa, eu consegui terminar o 2º grau. Certo. E aí você, depois que você parou, que você ficou limpa, como que sua vida fluiu? A minha vida só mudou, né? Só mudou. Eu conquistei 3 empresas, né? Eu acompanhei a adolescência dos meus filhos, formei um dos meus filhos, né? O caçula ainda está nesse processo de formação. Me casei, né? Eu tenho outra vida hoje, né? Eu moro até, inclusive, com a minha mãe, que já é uma idosa, né? Uma pessoa que já não queria me ver mais perto, porque não aguentava mais ver aquele sofrimento. Então, assim, a vida só tem de andar, né? Sem droga, a vida anda, né? Assim, é um momento, é uma frase que tem, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, eu desisti de sair daquele sofrimento. Certo. Agora vamos para a parte do transtorno, da saúde mental, da patologia. Quando que iniciou? Porque aí depois que você parou, que você ficou limpo, então sua vida fluiu, né, em todas essas questões. Todas as questões. E o transtorno começou quando, essa parte? Eu fui diagnosticada a primeira vez em 2002. Certo. Só que eu já usava, eu estava com 18 anos, né? Em 2001 eu estava com 18 anos. Não, isso, estava com 18 anos. O ano bem eu não vou falar agora, porque senão eu vou acabar errando. E aí eu fui diagnosticada com esquizofrenia e retardo mental. Certo. Só que, assim, passou mais 3 anos, aí eu conheci outra psiquiatra, comecei a fazer outro tratamento, e ela falou assim, olha, você tem o transtorno afetivo bipolar. Aquilo para mim na época era muito, eu não conseguia aceitar, porque toda pessoa que eu conhecia que tinha esse transtorno, né, eram pessoas que viviam surto, pessoas que viviam se internando, e aí foi passando, abatido. E aí em 2009 eles fecharam o diagnóstico como borderline, e o bipolar foi ficando para trás. Certo. Só que com o passar dos anos, limpa, né, eu tô hoje na minha 9ª internação, né? E essa internação que eu tô agora é que veio dar uma repaginada em tudo da minha vida, né? Tudo que tinha de conceito, né, para trás, porque foi fechado, né, o que já estava aberto, né, o transtorno afetivo bipolar. E aí eu entendi que aquelas crises que eu tinha de mania, de euforia, que muitas vezes eu achava que era adicção, era bipolaridade. Aquele penhasco que eu tinha de depressão, né, que eu pensava que eu tinha outra patologia, outra comorbidade, era a bipolaridade. E o borderline, né, o tratamento borderline, ele é no consultório com psicólogo, né? O borderline, ele não tem tratamento medicamentoso. Então, assim, eu faço terapia há 30 anos, eu faço terapia desde os 13 anos, só agora
que eu fui entender as comorbidades que eu tenho, né, e como viver com elas. E quando você fala só agora, nessa internação? Nessa internação, né, nessa internação que eu estou aqui agora, que eu vim entender, né, que me explicaram, né, outros leques, outras formas de terapia, né, outra forma de tratar. Então, assim, eram coisas que eu não conhecia. Eu descobri que de 6 a 7% dos adictos, de 7 a 10, né, tem o transtorno bipolar, ou borderline, ou os dois, coisas que eu não sabia. Eu não conhecia os gatilhos de como pedir ajuda. Certo. Agora, falando de instituição, o que a sinergia trouxe para você? O porque você, melhor do que ninguém, sabe de diferenciar, porque eu imagino que você passou por inúmeras internações, instituições diferentes. Sim. Né? Então, assim, você consegue me dizer a diferença, o que essa internação enquanto instituição trouxe de benefício para você? Como que você está se sentindo aqui? Como foi para você? Como foi o primeiro momento? Conta um pouco pra gente. Eu saí de outra clínica onde que eu estava, né? Eu fui para casa e aí o meu esposo, ele entrou em contato com a instituição. E aí falaram que ele podia vir, podia conhecer, né? E ele veio e conheceu. Quando ele me falou, eu falei assim, uma clínica que você pode conhecer, né? Que a família pode saber como funciona. Ele falou, eu falei, isso é mentira, né? Vocês querem me colocar lá de novo, porque eu nunca tinha visto isso, sabe, Alessandra? E aí ele falou assim, olha, você vai gostar bastante, né? E aí quando eu cheguei, eu gostei, claro que eu tive uma recusa primeiro, porque era mais uma internação. Eu levei, assim, 4 dias para cair a ficha onde que eu estava realmente, né? Como funcionavam as coisas, né? Mas eu não conhecia esse tratamento porque da outra clínica onde que eu vim ainda não tem um tratamento humanizado. Infelizmente isso ainda existe hoje, né? E aí meu esposo falou assim, amor, lá o tratamento é humanizado. Aí eu até falei para ele, para, você tá com conversa? Eu falei, não existe isso, tá falando para mim. Depois de tanta internação, tu acha que eu vou acreditar nisso? Né? Então, assim, a equipe, desde do pessoal da enfermagem, da monitoria, dos psicólogos, né? Então, assim, todo mundo se prontificou a me abraçar quando eu cheguei, né? Porque eu cheguei com certa resistência, né? Em relação a algumas coisas, né? E aí eu fui abraçada, né? E tanto assim que eu fiquei no primeiro momento em algumas clínicas se chamam de crise, né? E aqui eu fiquei no lugar que é reservado, né, para quando você chega, né? E no outro dia eu já subi pro quarto, né? Então, assim, eu falei, realmente, o tratamento é humanizado. Ai, que bom. E referente à equipe, né? Eu sei, né, a gente não tá aqui para amenizar o que acontece, que muitas vezes não sai como a gente gostaria. Mas você pode nos dizer, né, como que você vê assim, o nosso trabalho enquanto equipe, né, o trabalho individual, como que isso está te ajudando? O que você... Fale pra gente sua experiência. A primeira coisa no dia que eu cheguei foi com o atendimento que eu tive com um psiquiatra. Eu cheguei tomando 23 medicações. Ele reduziu a nada, né? Eu digo a nada porque hoje eu tomo 7. E aí eu falei assim, meu Deus, esse médico tá doido, né? Eu vou surtar. E pelo contrário, né? Eu fui passando pelo processo de estabilizar, de entender. E aí eu comecei a ter as terapias, né? E isso me ajudou muito, né? Você foi uma pessoa que me ajudou, né? Que me esclareceu. Sobre as 2 comorbidades que eu não sabia, né? Eu era leiga, totalmente leiga no assunto,
Então hoje eu estou preparada para uma pessoa falar assim, não, bipolar é um bipor doido. Não, um bipor não é um bipor doido. Ele tem crise de mania e de depressão, mas é uma pessoa que vive e funciona normalmente. Beatriz, eu quero agora uma opinião, né? Uma opinião diante de tudo que você tem observado, diante de tudo que você tem vivido, experienciado. Qual sua opinião hoje diante de todo esse caminho que você percorreu? Então, como que é sua opinião, qual é a sua visão hoje referente à internação? Bem, que a internação não é um bicho de 7 cabeças. Boa. Né? Que a internação não é o final, é o começo. Né? Eu não gosto dessa palavra recomeço, eu gosto de começo. É o começo de tudo. Claro que não é o melhor lugar. Né? Uma clínica não é o melhor lugar, por mais que você seja bem tratado, tudo, mas não é o melhor lugar, não é a sua casa. Mas é entender que isso é passageiro. Ótimo. Né? É entender que é passageiro, é pedir ajuda, porque realmente tem casos que precisam de uma intervenção. O meu caso foi um desses, né? Eu cheguei aqui sob surto psicótico. Então, se não tivesse uma intervenção, talvez eu nem tivesse viva aqui hoje, né, Alessandra, falando com você. Ótimo. E você falou algo que eu acho relevante da gente falar, que muitas vezes as pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem o que é um surto psicótico, né? E o surto psicótico, ele acontece de forma diferente, né? Não, um surto psicótico, ele não é padronizado, não acontece da mesma forma com todo mundo. Então, você consegue dizer como é que foi? Assim, eu não me lembro quando eu entro em surto, né? Mas a minha família fala que a primeira coisa que eu começo a reclamar é que meu cérebro começa a pensar muito rápido. Eu começo a falar, olha, eu não consigo ficar pensamento só em uma coisa, né? E aí, logo eu começo a ficar agressiva. Depois que eu passo pela parte da agressão, eu vou tentar me mutilar, né? Eu vou para o autoextermínio. Então, né, o que acontece basicamente comigo. Comigo acontece isso, né? E aí depois você não se recorda? Não, eu não me recordo de nada, nada. Entendi. E agora eu quero que você me diga uma reflexão. Uma reflexão que você deixe, que pessoas que vai ver esse seu relato. E muitas vezes podem ter pessoas que estão em sofrimento, né, que estão ali passando por uma questão, por um momento muito difícil da vida e que não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe procurar, justamente por conta dos estigmas que tem essa questão que você trouxe de é uma drogada, é louca, é doida. Então, assim, uma reflexão que você deixa, que as pessoas podem assistir e de uma certa forma entender que não é errado pedir ajuda. Você acabou de falar a resposta, né? Pedir ajuda à família, a um amigo, né? Alguém mais próximo, né? Pedir ajuda e falar, olha, me leva, né? Porque eu preciso. Eu preciso, nesse momento eu não estou dando conta de lidar com isso sozinha. E a família, ela não abandona, né? Uma coisa aqui na sinergia que foi diferente foi a questão que tem um apoio familiar, né? Então a minha mãe recebeu essas orientações, como lidar, como saber que eu poderia viver uma vida normal, porque a minha mãe também já estava descrente que eu poderia viver uma vida normal. E vivam, né? Tá precisando de ajuda, peça ajuda, né? E lembre que é só hoje, vai passar, né? Não vai ficar a vida em crise. E um conselho? Qual o conselho que você diria dentro da sua experiência? Que afinal de contas a gente está falando de uma pessoa de 43 anos, né? Com uma história de superação, uma história que motiva
E você é a prova viva, literalmente, de que existe uma vida que vale a pena ser vivida, né? Essa é uma frase de uma autora que eu gosto muito, que é a Marcia Liner, que é a criadora da abordagem DBT, que é a terapia comportamental dialética, que hoje é a abordagem padrão ouro para o transtorno de personalidade borderline. Então, uma das frases dela é que existe uma vida que vale a pena ser vivida. E qual o conselho que você daria para uma pessoa que chegasse hoje para você no início de um sofrimento ou numa situação da qual você já passou? Não importa a situação, não tente tirar a sua vida de hipótese nenhuma, porque a dor vai passar, né? Porque na verdade você não quer tirar a vida, você quer acabar com o sofrimento. Então peça ajuda, porque a dor chega um momento que ela passa, né? E quando ela passa, igual passou a minha, agora eu quero viver. Ótimo. Obrigada pela sua parte. Eu tenho que parar com essa mania, gente, de dizer obrigada. Mas obrigada pela sua participação. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, sua experiência. Acredito que isso vai ser de grande valia para outras pessoas entender que saúde mental é coisa séria. Importa tanto quanto a saúde física. Eu que agradeço, Alessandra. Muito obrigada. De nada.